O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nós celebramos esta memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria ao Senhor, que tem sua origem, primeiro, no Oriente. Lá em Jerusalém, foi então erguida uma igreja dedicada a Nossa Senhora Nova, né? E que primeiro, então, se cultuou muito essa celebração, e depois, mais para o Ocidente, também passou-se a celebrar séculos depois. Mas uma realidade que nós vemos na vida da bem-aventurada Virgem Maria, que é realmente a sua vida inteira dedicada a Deus. Então, seguindo, a tradição e retirando também algumas informações de um livro apócrifo que mostrava a bem-aventurada Virgem Maria, desde a sua infância, dedicada a Deus no templo, até depois, então, se unir em casamento a São José. Mas esta realidade, mais do que a gente apenas pegar um dado ali, histórico, a gente vê esta realidade verdadeira e espiritual da Virgem Santíssima como um templo, como dedicada a Deus. Ela que se entrega totalmente a Deus no seu fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E ela, recebendo então o Filho de Deus no seu ventre, ela é o templo puríssimo. Santuário aqui do Pai das Misericórdias, no mês que vem vai fazer 10 anos que foi dedicado, que teve a celebração, foi dedicado o altar, aquelas cruzes que você vê aí nas colunas ali com as velas, O templo foi dedicado como um lugar sagrado do culto a Deus. A Virgem Maria, lá no anúncio do anjo, recebeu em pessoa o Filho de Deus no seu ventre. E ela, quando diz, eis aqui a serva do Senhor, ela está se oferecendo a Deus, totalmente. Mas a gente até pode dizer, antes dela se oferecer assim, pelo próprio desígnio de Deus, ela já foi, na sua concepção, dedicada ao próprio Deus, concebida sem pecado, virgem puríssima, santa desde a sua origem no ventre de Santana, dedicada a Deus ali. Esta bendita entre todas as mulheres, escolhida para ser o tabernáculo santo do Filho de Deus. E certamente, Nossa Senhora realmente foi fazendo essa oferta, porque basta a gente pensar assim, veja, nós, pecadores, lutadores aí, quando a gente faz uma experiência com Deus, faz aquela experiência com o Senhor, e somos tocados pela graça,
o desejo que vem imediato é o quê? É de se entregar a Deus. Não é assim que acontece? A gente pede perdão, mas um desejo logo de se entregar a Deus, de pertencer a Ele. E quantas pessoas vão percebendo até um desejo de se entregar numa vida religiosa, uma vida consagrada, missionária, o desejo de se entregar, de ser todo de Deus. Mas na verdade todos nós que fomos batizados temos esse impulso de nos entregarmos a Deus e sermos casa de Deus, morada de Deus, templo de Deus. Então, se nós, pecadores, posso dizer também, falar muito propriamente da minha experiência, desejo de me entregar a Deus, de ser todo de Deus, imagina a Virgem Santíssima, que desde a sua concepção foi consagrada e vivia sob a inspiração de Deus. Veja, na Virgem Santíssima não existe resistência ou reservas para com Deus. A gente ainda faz assim, né? Às vezes a gente faz uma barganha, ou então, quem sabe amanhã eu me entrego totalmente. Quem sabe daqui a um tempo eu entrego isso para Deus. Santo Agostinho conta isso, né? Quando ele está fazendo sua experiência de conversão, ele fica vendo a entrega das pessoas a Deus, os fiéis, os mártires, e ele, envergonhado de também não dar tudo, até o ponto que depois ele cruza essa linha e entrega tudo. Porque nós nos apegamos às coisas. Quando Deus nos pensou e nos criou, Ele nos fez num estado de liberdade em que nós, na amizade com Ele, nos entregássemos totalmente. Porém, nós vemos no ser humano realmente essa escolha, né? Abusar dessa liberdade para dizer assim: eu até entrego uma parte, mas uma parte é para mim. Não foi essa a tentação de Satanás? Olha, não é assim, né? Você pode, olha, tem essa árvore aqui que você pode, né? Eu tinha dito, não, isso aqui, Deus já tinha falado, isso aqui não. Para que o homem, na obediência, fosse totalmente aberto a Ele, na sua relação com Ele. E o homem cai nessa tentação de guardar algo isolado de Deus somente para si. Ao contrário, a Virgem Maria, concebida sem pecado, nela não há esse limite que nós colocamos para Deus, essas reservas que nós colocamos para Deus. Inclusive, no ser humano é possível ter uma obstinação total, dizer, eu não quero Deus. E seguir o exemplo de Satanás, que é assim, não quero Deus, definitivamente. O ser humano, é possível chegar a esse ponto. Graças a Deus a gente vai fazendo um caminho de dizer, não, eu quero Deus, e vai devagarinho, vai. E Deus tem que fazer conosco um processo, veja, com a Virgem Maria, Ele tem pleno acesso, ela diz, faça-se aqui. Em nós, por causa realmente do pecado, Deus tem que ir fazendo um processo de expropriação. Você já deve ter visto com seus olhos ou em alguma notícia, a polícia, o governo, né, tendo que exercer a força para expropriar um terreno, às vezes um prédio, que alguns movimentos aí, né, às vezes vão lá e entram e tomam posse do que não é deles. Esses movimentos aí que vão lá e tomam posse de terra, de fazenda dos outros, e se assentam ali, e às vezes tem que ter o processo de expropriação. Meus irmãos, nós originalmente somos terra de Deus.
espaço de Deus, ainda mais quando fomos batizados. Só que Deus precisa fazer, porque a gente se apega a tanta coisa, que Ele tem que fazer uma expropriação, tem que ir lá e retomar o terreno que é dele. Sabe quando Jesus faz isso lá no templo, o chicote lá no templo? O que Ele diz? O zelo pela tua casa me consome, mas Ele diz, isso aqui é casa de oração, é casa de Deus, e vocês estão assumindo isso aqui para fazer outra coisa. A gente faz isso muitas vezes, a nossa vida, o nosso coração, que é para ser de Deus, desde a sua origem, a gente põe outras coisas, e Deus tem que ir lá e expropriar, fazer esse movimento de retomar o que é dele. E às vezes, meus irmãos, esse processo acaba sendo para nós doloroso, porque é doloroso entregar. E Deus se serve de tantas formas para fazer isso conosco. A carta aos Hebreus diz algo impressionante, que o próprio Filho de Deus aprendeu o que é obediência, Filho de Deus feito homem, através do sofrimento pelo qual ele passou. A Virgem Maria também, que não tinha resistência, foi dando tudo, e até mesmo ali naquela imagem que nós temos, de Nossa Senhora com o seu filho nos braços, ela está ali. A gente poderia dizer assim, tudo foi tirado dela. Ou a gente pode olhar e dizer assim, ela está oferecendo tudo. Ela está dando tudo. Não se surpreenda, meu irmão, minha irmã, se também Deus está te pedindo tudo, inclusive no sofrimento. Ontem, aqui, uma mãe vinha e dizia, padre, o senhor pode me dar uma bênção para mim e para o meu marido, porque nós estamos entregando uma filha de 3 anos e meio, que morreu, ela não contou as circunstâncias, mas ela disse isso, estou entregando, estou pedindo a graça a Deus de um novo bebê, e eu fiquei ali rezando por ela, mas eu não consigo nem imaginar essa dor, né? Mas mesmo numa situação como essa, pensar e diante de Deus dizer, Senhor, eu entrego tudo, eu dou tudo, e que o meu coração, que é terreno teu, seja cada vez mais possuído por ti. A Virgem Santíssima não impôs nenhuma resistência, e foi sim, templo puríssimo, totalmente aberto a Deus. Ela nos ajude a viver essa oferta do coração.